curiosidade. Espectro cinza. Eu gosto dessa pergunta. Uma excelente pergunta. Nunca ouvi. Provavelmente já respondeu, mas não... É um excelente momento. Nego não bota no corte, né? Do podcast. Então, mais uma vez, tem a ver com a minha fase de transição. Por quê? Porque eu comecei a perceber, na medida em que eu estava me questionando acerca dos meus pressupostos, que a realidade ela era muito mais complexa do que eu pensava. Não era 8 ou 80, nem preto no branco. Não era só esquerda e direita, não era só cima e embaixo. Na verdade, a realidade ela é extremamente complexa, como um espectro de cinza. Você tenta entender o mundo sob um viés de nuances, em que as coisas são entrelaçadas, que elas possuem um processo, que existem várias forças agindo no mesmo fenômeno, que tem muitos viés influenciando na nossa perspectiva. Então, isso, inclusive, acaba gerando uma certa resistência nas pessoas, e que eu compreendo também, né, considerando a cognição humana, que é de desconfiança. Para! Tá foda. Ô, Tarcísio, vou te falar. Isso foi um pouco arrogante, né? Desculpa. Calma aí. Eu tô ouvindo. A gente tá falando com uma intelectual aqui. Que, porra, ela tá tendo que baixar a régua aqui pra falar com a gente, você sabe, né? Não, desculpa. Não, mas é que eu digo assim, que geralmente as pessoas, elas têm muita desconfiança com aquilo que elas não têm controle e elas não têm clareza. Porque, evolutivamente, isso poderia significar que você fosse morto, tá? Porque hoje, por exemplo, o debate, ele é um simulacro de uma guerra há milênios, entendeu? Isso era muito... como eu poderia dizer assim, crítico na vida de uma pessoa, em que se tu tivesse tomado uma determinada decisão que não fosse muito bem informada, por exemplo, porque você não tinha a clareza do que aquela pessoa queria com você, com a sua tribo, você morria. Sim. Ou você seria executado, ou você seria morto pela sua própria tribo, ou você seria assassinado por outra, entendeu? Então, naturalmente, as pessoas elas estão constantemente em posição de desconfiança. Quem é essa pessoa? O que ela quer? Porque esse é o tipo de acusação que até hoje eu escuto. Quem é você? Tu tá toda hora se contradizendo, eu não sei o que você quer, sabe o que tu tá fazendo na missão, você é feminista ou não é? Por que tu tá vestida desse jeito, agora você não tá mais? Isso gera instabilidade. E esse é um problema. Isso é um problema na política. Isso é um problema. Inclusive, eu reconheço. Na política, especificamente, você parecer instável é um problema. E veja bem, não é você ser ou não, é você parecer. E aí, aquela típica, clássica frase, a esposa de César, não basta ela ser honesta, ela precisa parecer ser honesta, entendeu? Então, veja que muitas vezes as pessoas, elas acham que eu sou instável devido a essas trocas de aparência, por exemplo, de estética. Agora, tem esse choque inicial. Eu estou comportada, digamos assim. Dali um tempo as pessoas já se acostumam, muitas vezes elas vão começar a entender, não sempre, mas muitas vezes elas vão começar a entender. Não, realmente, ela está em outra fase, ela está adaptada ao meio, etc. Aí, o que eu estava falando para você? Do apelido. Do espectro cinza, né? Isso. Então, a questão é que como é que começou meu canal? Primeiro, eu fiz um vídeo criticando o movimento feminista no Facebook. Há 10 anos, isso não é de ontem, há 10 anos eu já comecei a criticar, porque eu já tava por aqui, porque era o auge do cancelamento, era o auge da demagogia, da estridência, do histerismo. Nossa, aquilo me deixava muito pistola, porque eu tinha meio que sido educada intelectualmente para ser muito racional. Eu tive influência racionalista muito forte, em que eu aprendi a separar as minhas emoções e a forma como eu interpreto subjetivamente o mundo da realidade. Fatos são uma coisa, minhas emoções são outras. Claro, de uma forma muito superficial, porque não existe qualquer possibilidade de eu ter um raciocínio sem ter influência das minhas emoções. Mas em um sentido superficial, é isso. E aí, eu fiz esse vídeo, postei, viralizou numa bolha, e eles começaram a pedir. Os participantes da bolha. Faça um canal, faça um canal, faça um canal. E aí teve um dia que eu tava lá no meu brainstorm e eu pensei, como eu vou criar aqui o nome do meu canal que corresponda ao tipo de pessoa que eu sou hoje? E aí eu fiquei lá um tempão, assim, me questionando, e aí eu cheguei finalmente no resultado final, que é o espectro de cinza. Que as coisas não são tão simples assim quanto elas parecem ser, né? Entendi. E é isso. Caraca, eu tinha duas coisas na minha cabeça. O negócio Já esqueceu? Não. Sobre o espectro cinza, o nome. Uma tem a ver, a outra eu não sei. Eu primeiro pensei no Gandalf. Sim!
E depois eu pensei nos 50 tons de cinza, né? Mas... Nossa, não! Olha o espectro que ele leva, né? Peraí! Mas olha, tem várias associações que fazem. Só vou pegar o chicote aqui. Agora o tema é BDSM. Pois então, geralmente fazem uma pergunta que associam com espectro autista, entendeu? E também com os assexuais, porque a assexualidade também tem a cor cinza. O do espectro autista, eles associam por causa do nome espectro. E agora você associou com o espectro do BDSM. E é isso, tem que usar as três alternativas aí. Mas você falou aí, enfim, da confusão na política ser ruim. Sim. E aí, só uma dúvida, você é liberal ou libertária? Eu sou liberal. Liberal. Sim. Tá. Você é conservador? Quer dizer, essa é uma afirmação um pouco forte, porque assim, ó, eu, no geral, me identifico mesmo como pragmática, entendeu? Então, eu não me considero uma pessoa que é refém de determinadas políticas ideológicas já formadas e estáticas, entendeu? Eu vou me atualizando na medida em que as melhores evidências vão se apresentando pra mim, entendeu? Um rótulo, né? Isso. Eu acredito, inclusive, que esse rótulo já é meio tosco demais, considerando o nível de política e de produção científica e teórica que nós temos hoje, entendeu? Não, eu entendo isso, e aí é que é o meu questionamento. Hoje você tem uma polarização política no Brasil muito forte, né? Sim. Você, por exemplo, tem de um lado conservadores, do outro lado progressistas. Sim. Você tem do lado pessoas que são a favor de um Estado maior e do Estado menor. Perfeito. Eu, por exemplo, Sim. nesse espectro aí, eu me encaixo como uma pessoa progressista e Estado libertário. Interessante. Você eu é sou progressista. liberal. Fala a sua frase. Aquela frase que ela O sabe clássico. muito bem, né? Eu Clássica, conheço. né? Pode falar, pode falar. Meu sonho é que tenha um casal gay defendendo sua propriedade de maconha com uma K-47. Exato, Esse meu sonho de vida. E, cara, pra política isso é o tiro do pé no Brasil, pelo menos. Sim. Porque isso gera confusão pra caramba. Você toma porrada da esquerda, você toma porrada da direita, você toma porrada de todo mundo. Perfeito. Você é muito nessa linha? E como é que você vê isso? Como é que você vai tratar isso? Então, se tem uma coisa que eu sempre lidei na minha vida, é basicamente ser underground. Politicamente, intelectualmente, comportamentalmente. Eu sempre fui assim. Então, é natural que eu seja atacada de vários lados. Eu meio que já tenho uma relativa casca grossa em relação a isso, né? Eu, psicologicamente falando, tá? A minha mentalidade, ela é naturalmente progressista. Eu gosto do que é novo, eu gosto do que é exótico, do que é inovador. Eu não tenho medo das coisas. Inclusive, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Eu recomendo para todos vocês que querem entender um pouco mais. Sem juízo de valor, a mentalidade progressista e a mentalidade conservadora, leiam A Mente Moralista, do Jonathan Haidt. Porque ele trata desses aspectos de uma forma, assim, muito bem detalhada. Em que, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma mentalidade mais conservadora tem uma determinada área do cérebro que modula o medo. Geralmente, nessas pessoas, essa área é mais ativa do que em pessoas progressistas. Então, são essas pessoas que vão preferir ter arma em casa, são essas que vão ter um pitbull. Toma menos risco. Entendeu? Porque, exatamente, elas tomam menos riscos, perfeitamente. Então, elas são muito mais precavidas. Elas desconfiam de certas abstrações. Vamos fazer grandes revoluções e arriscar, e vamos chegar lá e vai dar tudo certo. Vai escovar o dente, tá assim. Porra, para de viajar. Exatamente. Para de viajar, entendeu? Pés no chão, entendeu? São pessoas que elas tendem a preferir as convenções, o que é familiar, o status quo. Veja bem, embora eu seja naturalmente progressista, racionalmente, intelectualmente, eu entendo a necessidade de um determinado conservadorismo. Também. Entendeu? Para manutenção da ordem, da clareza. Da sociedade. Da sociedade, no geral, produtiva e funcionando. Uhum. O mundo não pode ser formado por glendas. Não dá certo. Concordo. E o mundo também não pode ser formado apenas por pessoas conservadoras. Entendeu? Então, assim, inclusive, eu sempre digo que, embora eu seja naturalmente progressista, eu tenho uma posição que é simpática ao conservadorismo. Entendeu? Eu Vou começar entendo. a adotar isso. Perfeito, perfeito. Você entende, né, a necessidade. Então, muitas vezes, quando eu vou ter determinadas posições acerca de alguns assuntos, eu não vou ser completamente fiel, por exemplo, às minhas intuições. Entendeu? Mas eu não me importo pessoalmente. Tudo bem, eu não me importo. Mas existem várias outras pessoas que se importam. Outras pessoas que
tem valores divergentes dos meus, eu preciso considerar o que é importante para essas pessoas também. Tá. Inclusive, eu gosto muito da definição do Roger Scruton sobre o conservadorismo. Eu acho muito poética e realmente consegue explicar bem. Conservadorismo é basicamente o amor por aquilo que é real. É o amor por aquilo que você tem e que você já conquistou. Isso significa ter segurança quando você fecha a porta da sua casa. É a segurança jurídica. É a clareza das relações humanas. É tudo aquilo que já foi estruturado organicamente pela sociedade. E que torna tudo aquilo familiar. É aquilo que você entende como lar. É isso. Isso é conservadorismo. Bonito. E aí, muitas pessoas, elas até acham engraçado quando eu digo, de certa forma, que eu sou uma feminista conservadora, né? Porque... Feminista de direita. Exatamente, feminista de direita. Que é porque eu entendo que nós tivemos inúmeras conquistas e eu tenho amor por elas. Sim. Então, por exemplo, em relação a tantos conflitos que nós vemos atualmente, em relação aos valores europeus e os valores do Oriente Médio na Europa, eu acredito que está faltando amor pelo que era real, pelo que é real. Pelas instituições que te garantem determinados direitos, autonomia, liberdade, tanto liberdade de ir e vir quanto liberdade de expressão. Tudo isso, querendo ou não, é o que torna a nossa vida o nosso lar, que torna a nossa vida segura, permissível a determinado nível, né? Então, eu me considero hoje conciliacionista, certo? Conciliacionista de gênero. Mas, ainda assim, acima de tudo, pragmática. Eu estou o tempo todo atualizando as minhas posições na medida dos melhores argumentos e das melhores evidências. No ponto de vista, no campo econômico, como é que você se enxerga? Total libertária? Não, Porque não. essa tua visão é muito interessante. Do Siqueira, Leonardo Siqueira, deputado estadual do Novo, não sei, lá de São Paulo, não sei se você conhece. Não. É um amigo meu economista, que, cara, a eleição dele veio porque ele ficava no Twitter, justamente, sei lá, Bolsa Família. Ele pegava todos os estudos econômicos mais recentes, todas as compilações, todas... E ele é de direita. E ele provava, às vezes, que é mais bem, que o argumento da direita estava errado. Que algum argumento da esquerda se provou é interessante em tal país e explicava. Cara, ele foi eleito dessa forma, assim. Ele trouxe evidência científica, né? Trouxe à luz. Então ele conseguiu com isso? Conseguiu com isso. Nossa, muito bom Conseguiu saber. com isso. Sem botar o pé na rua, tá? Siqueira não é do povo, não. Muito bom saber. E ele é combativo, ele Caramba! briga. Muito bom. Ele ficou 3, 4 anos fazendo um trabalho de elucidar a economia pro público ali do raso, da imbecilidade, né? Porque massa é imbecilidade. Nossa! Calma aí! É ele que tá falando, hein? Não! Respeito com o povo aí. Teve um comentário aqui Todo mundo é massa de alguma coisa, tá bom? Mas não. Alguém falou assim, ela tá chamando a gente de burro aqui. Eu tava vendo algumas vezes, tá? Mas assim... Não chamei ninguém de burro. Falaram aqui nos comentários. Não, Não, vamos argumentar aqui. John fala isso, vamos lá. Pra você atingir a massa, o seu conteúdo tem que ser imbecil. E não imbecil no sentido pejorativo. Entendi. Ele tem que ser simples, ele tem que ser Tem que ser palpável. simplificado, né? Exato, né? Então... Mas por que tá falando disso? Do ponto de vista de economia, de você trazer evidências. Então você é uma pessoa liberal na economia. Sim. Sim. Eu nunca fui anticapitalista, na verdade. Eu só fui, como poderia dizer assim, reformulando e adaptando determinadas posições. Mas veja bem, eu acredito que nós temos um certo problema, muitas vezes, porque não há muita clareza em relação a certos conceitos ou de distinções, tá? Porque, por exemplo, todo mundo meio que tem as suas tendências principialistas, certo? Tá. Então, eu tenho determinados princípios naturais. Por exemplo, eu, pessoalmente, não tenho problema nenhum com o porte de armas, tá? Eu, pessoalmente, na verdade, eu acho muito legal. Não tenho problema nenhum com porte de armas, com colecionadores, nem nada assim. Mas eu não sou principialista, eu sou consequencialista. Que, inclusive, é uma normativa da filosofia em relação à ética. Então, eu não acredito que o Brasil teria uma maturidade para portar armas, por exemplo, entendeu? Mas na Suíça, sim. Que é o que acontece. Inclusive, em determinado momento da idade do sujeito, ele ganha uma arma de presente e tal, enfim. Então, eu acredito que muitas vezes as pessoas elas têm essa divergência em conseguir separar uma coisa da outra. Muitas vezes a pessoa ela tem um apego tão profundo com o seu princípio que ela coloca o seu princípio na frente de tudo, independentemente das consequências que vão ser causadas na sociedade pela implementação desse princípio. Então, o social, ele vence o individualismo ali
eu como indivíduo, eu quero ter meu direito de defender, eu não posso, assim. Porque a minha sociedade, ela é uma sociedade que não é avançada versus a outras sociedades, então eu não posso ter esse direito dentro do contexto que eu tô, no território que eu tô. A depender do nível de consequência, sim. Tá? A depender. Porque, assim, por exemplo, consumo de bebida alcoólica, tá? Eu não acredito que o nível de consequência seja tão prejudicial se a gente considerar, por exemplo, o porte de armas para todo mundo no Brasil, considerando que nós temos uma questão muito profunda de resolução de conflitos através da violência. Agora, o consumo de álcool está associado com resolução de conflitos devido à impulsividade que o álcool gera, entendeu? Então, esse tipo de coisa não pode ser confundido. Né? Uma coisa é eu, pessoalmente, me sentir disposta a algo, e outra, como isso vai gerar consequências para a sociedade, né? Que muitas vezes isso acaba gerando até mesmo um certo moralismo, entendeu? Porque isso deixa as pessoas assim, assim, assado, logo isso é ruim. Não, intrinsecamente não. Isso pode ser, inclusive, muito bem modulado, pode ser controlado e regulado socialmente, mas aquela sociedade, nessa ocasião, não está sabendo lidar, entendeu? Então, isso inclui também as minhas posições políticas. Por exemplo, pena de morte. Eu, pessoalmente, não tenho uma boa relação com esse tipo de aplicação de pena. Mas eu acredito que no Brasil a gente precisa ter. Entendeu? Então, eu acredito que é necessário fazer esse tipo de distinção. O ukulele vindo aí, ó. E eu acredito que hoje em dia já estou muito bem pacificada em relação a isso. E, inclusive, essa é uma questão que é muito comum ali no Partido Missão. Tem várias pessoas que, pessoalmente, não são a favor da pena, mas elas entendem que é necessário. Quando você entrou no partido, você teve essa espécie de briefing